Temos hoje o nosso querido palestrante, o Eduardo Henrique, de Rio de Janeiro. Ele é... O papel. Cadê o papel? Olha aqui. Como é o nome da casa espírita, Eduardo? Agremiação Espírita Francisco de Paula. Isso, ele é trabalhador. E ele falou assim que ele não é um palestrante de peso, mas é um grande espírito. Fique à vontade. Obrigado. Olha que essa fui eu que ensinei a ele, né? Ele disse que eu era um palestrante, um grande palestrante. Aí eu falei para ele que tem gente que diz que eu sou um palestrante de peso, né? Mas não era para falar para todo mundo, né? Eu queria aqui deixar registrado, né, a nossa imensa alegria de retornar aqui à Colatina, trazer mais uma vez, ter essa oportunidade de estar aqui trocando ideias, conversando com todos vocês, amigos muito queridos. A gente fica muito feliz quando encontra cada um, reencontra, né, cada um de vocês. E lembrar que quando a gente é apresentado, né, Eduardo Henrique, da Agremiação Espírita Francisco de Paula, é fundamental a gente informar a casa espírita que a gente trabalha. Mais do que isso, nós também estamos trabalhando atualmente no movimento espírita no Rio de Janeiro, no 12º CEU. No Rio de Janeiro é distribuído em CEUs, Conselhos Espíritas de Unificação. Aqui no Espírito Santo seria o equivalente ao CRE, né, Conselho Regional Espírita de vocês. Então, lá no Rio de Janeiro, no 12º CEU Tijuca, nós estamos atualmente trabalhando na área de unificação e queremos, então, deixar esse abraço, porque Allan Kardec recomenda de maneira muito clara que os espíritas devem se visitar. Quando os espíritas se visitam, quando troca-se palestrantes, quando os palestrantes vão em outras cidades, em outros centros espíritas, a gente faz com isso uma homogeneização da doutrina espírita. É mais ou menos aquela situação que a gente percebe de maneira muito clara quando a gente sai visitando qualquer estado, qualquer cidade do Brasil, qualquer. E a gente vê os centros espíritas funcionando da mesma maneira, funcionando, né, na mesma maneira, né, de maneira muito semelhante, de maneira muito parecida, né, dentro dos princípios da doutrina espírita, realçando cada vez mais os princípios da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Quando nós fomos convidados para falar a respeito desse tema, a paz e o alto amor, nós temos uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que é a mensagem de número 122, que nós recomendamos aos companheiros que tiverem acesso, né? Quem não tiver o livro, procura na internet, isso aí atualmente tem na internet, né? Caminho, Verdade e Vida, mensagem 122, frutos. Porque quando nós estudarmos, e tudo que foi cantado aqui, e até por isso que eu pedi para o Virgílio, para a gente poder ter essa atividade de música antes, para poder a gente juntar ao conteúdo que a gente vai trazer, a gente poder juntar também essa parte artística, essa parte musical, que traz o conteúdo exatamente coerente, batendo, né, se unindo, convergindo com o conteúdo que a gente vai estudar na manhã de hoje. Quando a gente coloca assim, a paz e o alto amor, a paz, ela vai ser justamente uma consequência do alto amor. Na realidade, nós vamos ter até a oportunidade de falar isso em outros momentos durante o estudo, às vezes até com outras palavras, mas quando espíritos superiores percebem a necessidade de auxiliar qualquer companheiro em dor, em sofrimento, a orientação é sempre olhar para fora. Divaldo Franco tem uma página que Joana de Ângeles teria instruído, que uma companheira perdeu seu filho assassinado e ele recebe a recomendação para passar para ela, dizendo assim: vá visitar a mãe do assassino, que estava preso. E aquele trabalho de recuperação daquela dor que ela sentia foi tão forte, que no final da história ela retorna até ele, dizendo para ele que não apenas foi visitar a mãe, como as duas tomaram a firme resolução de visitar aquele rapaz que havia cometido o crime na cadeia. Ou seja, através do nosso próprio sofrimento, virar o jogo
através do trabalho, da dedicação em favor do próximo, seja o próximo quem for. Estou com dor? Procure outras pessoas que também estejam com dor. Estou sofrendo? Procure também outras pessoas que estejam sofrendo. E através desse trabalho, a gente consegue essa paz interior, consegue essa recuperação do nosso estado mental. O cantor popular, né, mostra para a gente, é preciso amar. Né? Vocês lembram dessa música? Eu acho que todo mundo lembra dessa música, né? Vamos cantar só essa parte da música? Vamos? Todo mundo junto? Aproveitar? Vamos lá. É preciso as pessoas como se não houvesse amanhã. Muito bom, muito bom. Será que é fácil amar? A gente às vezes chega para as pessoas e pergunta para as pessoas assim: defina amor. A maioria das pessoas não consegue definir o amor. Porque, na verdade, quando a gente vai falar a respeito do amor, nos falta palavras. A língua portuguesa, não é nem a língua portuguesa, não apenas a língua portuguesa, a linguagem humana, ela é muito pobre para conseguir definir a questão do amor. O homem tem enorme dificuldade de entender o amor. O amor é um desses conceitos que um dia nós vamos aprender. Nós ainda não aprendemos, infelizmente, ainda não aprendemos a amar. Se nós já tivéssemos aprendido a amar, não estaríamos nesse patamar evolutivo que estamos. No Livro dos Espíritos, na questão 18, Allan Kardec pergunta para os espíritos: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E os espíritos respondem: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Nós colocamos esse desenho, é um desenho que tenta mostrar para a gente a interpretação dessa frase. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem que estudar. Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que tem que aprender. Esse conteúdo é tão interessante que alguns companheiros não conseguem perceber, né, quando se diz, né, uma frase super comum aí, né, que todo mundo conhece, que é uma frase que Sócrates teria dito: só sei que nada sei. Quando a pessoa diz só sei que nada sei, fica parecendo que é uma apologia ao não saber, quando na realidade não é essa a realidade, que não é essa a questão que Sócrates tentou trazer para a gente. É como se nós estivéssemos num ponto de partida, assim como o Livro dos Espíritos ensina para a gente, em que somos criados simples e ignorantes. E à medida que nós caminhamos na nossa evolução, à medida que nós aprendemos, estudamos e vamos evoluindo, nós vamos cada vez abrindo mais o nosso leque de conhecimentos. Só que quanto mais a gente abre o leque de conhecimentos, mais a gente percebe que o leque se abre diante de nós. Quanto mais se estuda, mais se percebe que tem que estudar. Quanto mais se aprende, mais se percebe que tem que se aprender. Então, o só sei que nada sei, na realidade, é simplesmente um reconhecimento de Sócrates, no sentido de que por mais que nós aprendamos, por mais que nós estudemos, é necessário investir dentro do nosso coração na humildade, para entender que nós precisamos cada vez mais reconhecer que temos mais a aprender. É aquela situação: nunca pare, não pare. Estude, estude, estude. Ah, mas eu já estudo. Estude mais. Mas eu já leio, leia mais. Mas eu já pratico o amor, já procuro praticar a caridade. Procure praticar mais. Cada uma das coisas sempre crescendo dentro do nosso dia a dia. Só que o homem, ele é muito, mas assim, extremamente arrogante, extremamente soberbo. O homem não consegue entender essa situação. Quando a gente diz assim, em relação a cada um de nós sempre nos achamos maiores do que nós somos. Então nós trouxemos umas figurinhas, umas imagens, né? Umas imagens que tem, é fácil de encontrar isso aqui na internet, em que a gente mostra a beleza e o tamanho do nosso planeta. Olha como é que o planeta Terra é grande. Oh, que lindo, né? É muito grande o planeta Terra, perto de Vênus, de Marte, de Mercúrio e de Plutão.
Na hora que a gente apresenta o planeta Terra diante de Urano, Netuno, Saturno e Júpiter, uau, cadê a Terra? Aí a gente apresenta a Terra diante do Sol. Está aqui a Terra. Aí a gente apresenta o Sol diante de umas estrelas um pouquinho maiores do que ele. O Sol, Sírius, Pólux e Arcturus. Ué, cadê a Terra? Aí a gente pega e coloca Arcturus, que é essa estrela grandona que está aqui, essa coisa gigante que está aqui, Arcturus. A gente coloca Arcturus diante de outras estrelinhas. Arcturus está aqui, Rigel, Aldebaran, Betelgeuse e Antares. Ué, cadê o Sol? Aí a gente pega Antares e coloca ela diante de uma estrelinha que foi conhecida, foi descoberta há pouco tempo, chamada VV Cephei, que eu coloquei aqui embaixo só o nome dela. Para se poder ter uma ideia do tamanho do Sol perto de VV Cephei, o Sol está aqui, ó. Na realidade, não dá para ver, tá? Aqui assim está escrito a palavra Sol. Dizem as boas línguas que dentro dessa estrelinha cabem 18 bilhões de sóis igual ao nosso. Imagina quantas terras. Imagina quantos de nós. A Terra seria menos do que um grão de areia. Muito menos do que um grão de areia. A Terra não é um nada perto disso. E nós só estamos falando de estrelas que estão dentro da nossa galáxia. Por que a gente fala isso e por que a gente traz esse conhecimento? Para poder mostrar para a gente a necessidade da nossa transformação. É preciso investir no nosso aprendizado. É preciso investir na nossa transformação. Só que quando a gente chega na sala de aula, não sei se vocês reconhecem essas 5 criaturas que estão aqui, não tinha como colocar a foto de todos vocês. Esses daqui somos nós. Nós estamos aqui, ó, somos nós. Esses somos os alunos. Agora, o conteúdo que vai ser trazido para a gente é repetido para a gente numa quantidade de vezes que a gente não tem nem noção da quantidade de vezes que esses conteúdos são repetidos. A gente faz um exercício assim para o pessoal. Quanto que dá 14 vezes 14? Alguém sabe? 14 vezes 14. Aí, no caso, eu já comecei a falar, 196, tá? 14 vezes 14, 196. Então, vamos botar lá na tela, lá, ó, 14 vezes 14, 196. Se eu perguntar para vocês quanto vale 14 vezes 14, o que vocês vão me dizer? Sem timidez. 14 vezes 14? E 14 vezes 14? Vamos, gente. 14 vezes 14? Isso, já melhorou. Então, 14 vezes 14? Isso, muito bom. Aí as pessoas vão ficar pensando assim, gente, o que tem a ver 14 vezes 14 com a nossa vida? Teoricamente não tem nada a ver. Mas só que uma outra coisa tem muito a ver com a nossa vida, que é a lei do amor. A lei do amor é repetida para nós há mais de 3.000 anos. É como se alguém chegasse para a gente e perguntasse para a gente, como eu perguntei para vocês agora há pouco, 14 vezes 14? Esse pessoal não tomou café. Eu acho que com horário de verão, o pessoal não teve tempo de tomar café hoje. Vamos mais uma vez. 14 vezes 14? 196. Nossa, agora fortaleceu. É isso aí. Então, reparem, a lei do amor, a gente quando vai aprender a respeito da lei do amor, a gente ouve assim, a lei do amor, o principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Na realidade, quando esse texto chega para a gente, ele chega em primeiro lugar por intermédio de Moisés e está registrado em Deuteronômio, lá no capítulo 6, versículo 5 do Deuteronômio. Eu fiz aqui um quadrinho para a gente poder pegar o texto de Marcos e, a partir do texto de Marcos, a gente vai trocando as palavras de maneira a conseguir montar o que cada um disse para a gente. Por exemplo, Marcos falou, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então aqui em Marcos, está aqui sim, coração.
de toda a tua alma. Então, aqui em alma, Marcos está aqui também, sim, na alma. De todo o teu entendimento, então em Marcos também está sim para entendimento. E de todas as tuas forças, então também está sim em Marcos. Agora, quando você pega Moisés, Moisés diz para a gente: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ele não fala do entendimento, mas ele falou da lei do amor. É como se tivesse sendo falado para a gente, 14 vezes 14, 196, há 3.000 anos, 3.200, 3.500, segundo alguns historiadores. E nós, até hoje, ainda hesitamos na hora de amar. Na realidade, essa dificuldade não é uma dificuldade que diz respeito a nós à toa. O Livro dos Espíritos, na questão número 35, diz assim: não é na nossa pequena esfera que poderemos compreender o infinito do espaço universal. Na realidade, não é nessa pequena esfera que nós conseguimos entender sequer que temos que amar. Temos muita dificuldade de amar. Tendo dificuldade de amar, nós não conseguimos ter paz no nosso coração. Uma coisa é consequência da outra. Para conseguir ter paz, é preciso amar. No entanto, nós somos o cego de Jericó. No entanto, nós somos aquele companheiro, da mesma maneira como Bartimeu, na estrada de Damasco, da estrada de Jericó para Jerusalém, chega e diz, né? Jesus pergunta para ele: que queres que eu faça? E ele diz: eu quero ver, Senhor. Essa é a grande realidade. Todos nós queremos ver. Todos nós queremos paz. Todos nós queremos amar. Amar e ser amados. No entanto, quando a gente pega lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 5, se simula, né, claro, né, o escrito, quando é na hora que é trazido de uma maneira, de uma interpretação como se Deus tivesse chegado e falado com Abraão. Mas na realidade, claro que não foi Deus que falou com Abraão. É um espírito, isso é um fenômeno mediúnico, é um espírito que está falando com Abraão. E olha o que o espírito chega para Abraão. Então o levou para fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Aqui em Colatina, né, a gente assim, quando está no interior, né, mais no interior de um estado, tem que, acho que nem hoje em dia mais a gente consegue ver o céu, né, à noite, né? A gente já não tem mais ideia do que é o céu. Precisa ter um blackout de grandes proporções, tem que ser um dia que esteja com o céu muito limpo, para a gente poder ter uma noção. Alguém aqui já viu o céu de verdade? Né? Vai lá para o interiorzão, no lugar que não tem luz nenhuma, aí olha, você fala assim, o sentimento que dá na gente é assim: meu Deus, quem é que colocou aquelas estrelas todas ontem à noite ali? Né? Porque a gente não vê essas estrelas todas. E na realidade, Abraão estava no meio do deserto e ouviu essa voz dizendo: olha para o céu, conta as estrelas, se as pode contar. E claro que a resposta dele foi: eu não consigo contar as estrelas. E aí o Espírito diz: é assim que será a tua descendência. Aí Abraão pega: captei, tenho que fazer 100 de filhos. Entenderam? Esses somos nós. Esses somos nós. A gente não consegue entender o que está sendo dito para a gente. Diz lá de maneira muito clara: ama ao teu próximo como a si mesmo. Aí a pessoa fala: entendi, eu preciso me amar. Então eu sou o dono da bola, e quando eu sou o dono da bola, eu tenho que jogar, porque eu sou o dono da bola. Não satisfeito com isso, até música faz. Essa aqui também é uma música das antigas, não sei se vocês lembram dela, né? Que o camarada fala assim, eu não me lembro se é camarada ou uma mulher, né? Fala: eu me amo, já não posso mais viver sem mim. Pergunta: se eu me amo, qual é o nome disso?
Egoísmo, já não é amor. Então, na realidade, nós precisamos mudar. A pessoa entra dentro do ônibus, entra dentro do metrô, entra do coletivo, qualquer que seja o coletivo, está lá a senhora em pé, está lá o senhor em pé, e alguns companheiros botam um fone de ouvido, o outro fecha o olho para dormir, o outro fica distraído, né? Claro que ele está distraído olhando a paisagem, e simplesmente não dá um lugar para aqueles que necessitam. Na realidade, essa mudança de foco nas nossas vidas não é só a mulher grávida, não é só a mulher que está com um neném de colo, com a criança de colo, não é somente aquele que tem uma necessidade diferenciada de atenção, não é só isso. Nós deveríamos ter o bom senso de poder analisar dia a dia a situação. Se eu vejo uma pessoa que está com maior necessidade do que eu, ceda o lugar. Compreendem? Eu estou sentado, tem um jovem de 15 anos com 20 quilos de livro na mochila. Eu vou ficar sentado e deixar ele em pé? Não, deixa ele sentar. Ceda a vez. Ou então, no mínimo, peça a bolsa para segurar, ofereça, quer que eu segure a sua bolsa? O mínimo de gentileza. É o mínimo de gentileza que a gente precisa começar a aprender. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 133, ele mostra para a gente o peso do egoísmo e do orgulho na nossa vida. A gente tem tanto foco no egoísmo e no orgulho que a gente não consegue se soltar para ir em direção à luz, aos céus, o nome que a gente quiser dar. No Livro dos Espíritos ele diz: aquele que não é invejoso, não é ciumento, não é avaro, não é ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Ou seja, na realidade, por que nós sofremos? Nós sofremos porque não conseguimos crescer, porque não conseguimos nos transformar. Não temos paz no coração porque não conseguimos amar, nem sequer a nós mesmos. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, ele mostra para a gente, Allan Kardec vai receber dos Espíritos a orientação onde reside a fonte de todos os vícios. Entre todos os vícios, qual o que se pode considerar radical? Esse radical não é radical de radicalismo, esse radical é radical de raiz, de origem, de fonte. Então eles explicam para a gente que cobiça, gula, inveja, ira, vaidade, cólera, empáfia, preguiça, soberba, orgulho, ambição, etc., todos os vícios têm origem no egoísmo. Isso daqui assim é uma imagem de uma plantinha, né? É uma erva daninha. Eu pensava que essa erva daninha era tiririca, tá? Eu não conheço direito essas coisas de imagem, né? Mas eu pensava que era tiririca. O pessoal que é lavrador disse para mim que essa daqui não é uma tiririca. A questão importante é a seguinte: alguém já lidou com tiririca alguma vez? Não com o tiririca político, né? Logicamente, tá? Alguém já lidou com tiririca? Né? A tiririca, vocês sabem como é que ela funciona, né? A tiririca é assim: você vai lá, vê que ela está e você arranca ela. Ela nasce de novo. Aí você arranca ela, ela nasce de novo. Aí você arranca ela, ela nasce de novo. E ela vai nascer tantas vezes quantas você mexer nela, até o dia que você conseguir retirar a origem dela, que é uma batatinha que está lá enterrada no fundo da terra. Enquanto nós não retirarmos o egoísmo, enquanto não modificarmos a seta dos nossos sentimentos, nós não vamos conseguir evoluir. A gente ainda está assim: eu me amo, eu me amo, eu me amo. É preciso amar o próximo. É preciso amar o semelhante. Isso é uma coisa tão engraçada, mas tão engraçada, né, para não usar outras palavras, né, que
Tem gente que chega no dia a dia e diz assim: ah, eu amo tanto, né? Vamos supor, né? Um homem falando da sua esposa: ah, eu amo tanto a minha esposa, como eu amo a minha esposa. Aí os dois até trocam um beijinho: ó, que coisa linda, ó, como eu amo a minha esposa. Mas na hora que a pessoa fala assim: eu amo a minha esposa, a pessoa diz assim: por que você ama a sua esposa? Ai, porque ela pensa igualzinho a mim. Tudo que eu falo, ela diz a mesma coisa. Tudo que eu falo, ela fala a mesma coisa. Pergunta: se nós amamos uma pessoa que pensa igualzinho a gente, que fala igualzinho a gente, que diz tudo para que a gente diz, na verdade a gente ama quem? Oh, meu Deus, quando eu amo a mim mesmo, o nome disso não é auto-amor. O nome disso é preciso mudar. É preciso se transformar. O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, como falam da questão da obsessão, aqui não é só a obsessão, é qualquer influenciação, é qualquer comportamento. Nós precisamos entender que nós precisamos opor, né? Se temos uma causa moral, nós temos que opor uma força moral. Eu quero que vocês observem nessa foto vários comprimidos. Às vezes a gente chega para a pessoa e fala para a pessoa assim: qual comprimido você quer tomar? Qual que vocês gostariam de tomar? É uma coisa individual, tá? Qual comprimido vocês gostariam de tomar? Verdade, justiça, resignação, fraternidade, moralidade, perdão, disciplina, fé, paciência, otimismo, esperança, caridade, humildade, bondade, amor. Qual que vocês querem tomar? Tem gente que fala todos, eu ouvi todos. Todos não. Nas cadeiras, né? Carlão está lembrando que no verso das cadeiras nós temos: basta tomar um? Qual? Se tomar o amor, ele cobre a multidão de pecados. Resolve tudo. Mas olha só, na realidade, se eu pegar, eles não estão aqui por um acaso, tá? Na realidade, cada um desses remédios, eles têm as suas passagens, os ensinos, que mostram o poder desse remédio. Por exemplo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Justiça. Justiça é lá nas leis morais, no livro dos Espíritos, quando fala, por exemplo, a respeito do homem de bem, tá? O homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua, né? De maneira completa, na sua maior pureza. Aí você chega, por exemplo, o perdão, como nós falamos, né? A importância do perdão, a importância da fé. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirige para a montanha, move-te daqui para ali, ela se moverá. A questão da caridade, o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Então, na realidade, a gente vai perceber que, se a gente for olhar, cada uma desses comprimidos, cada um desses remédios, eles vão dizer respeito à nossa dificuldade. Para eu poder escolher o remédio de maneira correta, é fundamental que a gente se conheça. Eu só vou saber o que eu preciso tomar se eu conhecer as minhas limitações. Por isso que Sócrates, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. É aquela inscrição que estava lá no templo de Delfos, que Sócrates olhou e replicou para nós. É preciso se conhecer para poder saber qual remédio tem que tomar. Então, quando nós vamos na direção do amor, o amor, ele na realidade, ele vai funcionar para cada um de nós como sendo uma grande, eu não sei o nome desse desenho, né? Uma colmeia, sei lá,
né? É um conjunto de conhecimentos. Não adianta a gente tentar trabalhar o amor como se o amor fosse aquela coisa que a gente ainda não consegue dizer o que é. Então, para a gente poder trabalhar o amor, que nós possamos começar a trabalhar o amor, para poder chegar na paz, para poder construir esse alto amor que vai conseguir chegar depois na paz, a gente chegar no amor através de conceitos que cubram o conteúdo mais completo possível do amor. Vamos dar um exemplo. Para amar, a gente precisa ser fraterno. Então, o que nós fizemos? Nós fomos dentro dos livros, fomos em Joana de Ângeles, fomos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós fomos na direção da construção da palavra amor, na construção da palavra fraternidade. Ele diz que a fraternidade começa com a caridade. Aí o que a gente fez? Foi lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, para poder ouvir o que é a caridade segundo o entendimento de Jesus. Alguém lembra qual é a caridade da 886? Vocês lembram? São aquelas 3 letrinhas que a gente fala, né? O famoso BIP, lembram disso? Benevolência, isso mesmo. Olha lá, primeiro deles, benevolência. Olha o benevolência. Nós vamos chegar em todos eles, ó, benevolência, indulgência e perdão. Vamos dar uma olhada primeiro na benevolência. Como é que a gente vai conseguir entender? Porque reparem, às vezes a gente abre o dicionário. Outro dia eu abri o dicionário, procurei uma palavra que era chamada ardil. Aí o dicionário falou assim: ardil é embuste. Aí eu falei: ah, tá, ardil, um sinônimo é embuste. Aí o que eu fiz? Fui no embuste. É ardil. Aí eu falei: aí não, né? Entendeu? Ardil é embuste. O que é embuste? É ardil. Ou seja, um aponta para o outro aponta para um, e eu continuei sem saber o que é ardil e saber o que... Hã? Caí numa cilada que também é a mesma coisa que ardil, exatamente. Né? Aí vai lá em cilada, está lá ardil ou embuste. Aí não, entenderam? Então, quando nós olhamos uma palavra amor, ele leva em direção à fraternidade, fraternidade leva em direção à caridade, caridade leva em direção à benevolência. A gente tem que começar a entender o que a palavra significa. Então, o que a gente fez? Pegamos a palavra benevolência, separamos a sílaba aqui no meio, bem aqui assim, separamos aqui, benevolência. Benevolência vai na direção de benevolentia, latim. Benevolentia vai na direção de benevolere. Benevolere vai na direção de vontade do bem. O que é a benevolência? É a vontade de fazer o bem. Para a gente ter a caridade, a gente tem que ter vontade de fazer o bem. Se a gente não tiver vontade, a gente não sai da estaca zero, a gente fica parado, a gente fica imobilizado. O que é a pessoa que não tem a benevolência na hora de fazer a caridade? É aquela que olha uma situação acontecendo, ela fala assim: nossa, eu precisava ir lá ajudar aquela pessoa. Pergunta: foi? Não. Por quê? Porque não teve boa vontade. Ela não conseguiu exercer a vontade e ir na direção da ação específica do que precisava fazer. Vamos na direção da indulgência. A mesmíssima coisa. Indulgência. Indulgência, separando aqui, indulgência, indulgentia, indulcere, docilidade interior. Esse in que está aqui, não sei se vocês já leram Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela usa uma palavra chamada imo. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Imo. Não ouviram, não? Quem já leu Joana de Ângeles já deve ter visto isso. Ela usa uma outra também, uma outra expressão. Ela diz assim: refolhos da nossa alma. O imo, ele é mais até do que o íntimo, né? É aquele conceito que está no fundo, mas não está no fundo, está no fundo do fundo do fundo, lá no fundo do indivíduo, lá no âmago do ser do indivíduo.
o que se quer de cada um de nós não é que a gente tenha uma docilidade. O que se quer de cada um de nós é que essa docilidade venha do fundo da nossa alma. Tem gente que já tem docilidade. Tem gente que vai encontrar uma outra pessoa e cumprimenta a pessoa de uma maneira dócil, né? Oi, como vai? Compreenderam? Tem gente que tira foto de maneira dócil. Ah, eu gostaria que você fizesse um sorriso. Estão entendendo? Tá? A pessoa está tendo, ela está sendo dócil? Ela está sendo dócil. Melhor do que ficar fazendo cara feia. Não, aí é demais. Tá? Não precisa fazer cara em ficar emborrado. Mas você já está indo na direção da docilidade. Mas não é isso que se espera de nós. Se espera de nós mais do que uma docilidade, que essa docilidade venha do âmago do nosso ser. E tem que se somar a boa vontade. Tem que se somar a boa vontade de fazer o bem. E depois é preciso também se somar ao perdão. Ao mesmo perdão que nós também vamos reparti-lo para poder fazer perdão. Perdão vai na direção de perdonare. Perdonare é o dar a outra face. Per é um prefixo latim que quer dizer intensidade, tá? Ele quer dizer muito. A gente tem que dar a outra face, tem que perdoar quantas vezes? Até 7 vezes? Não, 70 vezes 7 vezes. Por isso que é per, por isso que é muito, por isso que é intensidade. A pessoa erra conosco, larga para lá. Mas ela vai errar de novo, larga para lá de novo. E ela vai errar de novo, larga para lá de novo. A caridade, ela está muito junto da amizade. O que é a questão da amizade? Outro dia a gente estava lendo um texto, e o companheiro dizia assim, que quando você está diante da justificativa, que não vale a pena se justificar para ninguém. Aí eu olhei aquilo e falei assim, não vale a pena, a gente não deve se justificar? Aí eu falei, por que não? Né? E aí foi explicado por quê. Pois ele disse assim, porque se a pessoa for seu amigo, não há necessidade de justificativa. E se a pessoa não for sua amiga, ela não vai acreditar em você. Como é que funciona essa amizade que a gente está falando? Essa amizade é aquela amizade, não sei se já aconteceu com vocês. Você passa 10 anos sem ver a pessoa. Aí você encontra a pessoa. Não se faz nenhuma cobrança, não se faz nenhuma explicação, não se faz nenhuma pergunta sobre nada. É como se você tivesse jantado com a pessoa na véspera. É como se você tivesse tomado café da manhã com aquela pessoa. Não existe justificativa. Não existe espaço para explicação. Por quê? Porque não precisa. A gente já tem a compreensão, a gente já tem a docilidade, a gente já tem a boa vontade com relação àquela pessoa. A gente já tem o perdão automático. É uma mãe conversando com um filho. Ele comete enganos, ele comete erros, ele faz coisas as mais terríveis que se possa imaginar. Eu me lembro uma vez conversando sobre esse assunto aqui do perdão, por exemplo, eu estava lembrando daquela criança que quebrou o jarro que era da bisavó. Vocês estão imaginando a situação? Sabe aquele jarro bonito que tinha flores na sala? Estão vendo aqui um jarro? Né? Aquele jarro bonito com flores que tinha na sala. Bonito, valioso, jarro de família. História, 300 anos, 200 anos que está com a... Meu filho, esse jarro foi da minha tataravó. Aí a criança joga a bola e quebra o jarro. A mãe, num primeiro momento, olha para o filho e fala, meu filho, vem cá, querido, que eu quero falar uma coisa com você. Entendeu? Está todo mundo sabendo o que ela está querendo falar com ele. Mas, passados os anos, ela olha e diz assim, como é que é o perdão da mãe? Ela olha,
caindo na gargalhada e diz assim: você não tem ideia de como você era quando você era criança. Só para ter ideia, você quebrou um jarro que era da sua tataravó, que está há 300 anos, estava há 300 anos na família, e você conseguiu quebrar o jarro. Aí o filho, mamãe, eu era demais, não era? Era, meu filho, você era demais. Mas já está perdoado. Não precisa justificar, não precisa explicar. Agora, quando não tem amor, quando não tem amizade, não há o que a pessoa fala, nada. Tudo que a pessoa falar, o outro vai dizer: não acredito. Porque não tem confiança, porque não tem perdão. É preciso também tolerância. Como é que funciona essa tolerância? A tolerância é uma palavra que vai no latim chamada tolerare, que quer dizer suportar e aguentar. Como é que funciona essa palavra no dia a dia? A gente usa essas palavras assim: eu não suporto fulano, eu não aguento fulano. Tem uma historinha lá no livro Pontos e Contos, que a gente gosta de fazer uma pequena adaptação para dar um peso um pouco maior à situação. Tá? É aquela companheira que desencarna, né? E na hora que ela desencarna, a história não é exatamente assim, tá? Mas a história, ela tem o título da paciência, e ela vai comentar a respeito da necessidade da paciência no relacionamento familiar. Mas a gente faz essa adaptação para ganhar um peso maior. É aquela companheira que desencarna, e ela vai mais ou menos recobrando a consciência no plano espiritual, e na hora que ela vai recobrando a consciência, ela pergunta assim: o que aconteceu comigo? Aí os espíritos informam: você morreu. Aí ela diz: eu morri? Você morreu. Ai, você está brincando, eu morri? É, você morreu. Cara, eu morri? É, você morreu. Yes, eu morri. Meu Deus, me livrei daquele traste que eu aguentei 50 anos. Aí o benfeitor espiritual chega para ela e diz assim: pois é, companheira, eu tenho uma boa notícia e tenho uma péssima notícia para te dar. A primeira é que você morreu, é a boa. Agora a péssima notícia para você, né, é que você vai ter que voltar. Vai ter que voltar, não tem jeito. Porque nós não temos que aturar, nós não temos que aguentar, nós não temos que tolerar, nós não temos que suportar nesse sentido que a gente usa. A gente tem que suportar no sentido de dar suporte. Mas isso aqui, né, é uma mãozinha francesa aqui dando suporte ao monitor. Nós temos que dar suporte, nós temos que ter trabalho suficiente para aguentar o peso daqueles que estão ao nosso lado. Esse aguentar só? Não. Aguentar com benevolência, com indulgência e com perdão. Com fraternidade, com caridade. É só isso? Não, não é não. Vamos continuar. Vocês estão percebendo? Nós estamos construindo o amor. Nós estamos construindo o amor, saindo daquela definição que a gente não consegue fazer e indo na direção de coisas que a gente consegue fazer. Porque se a gente perguntar se nós conseguimos amar, a nossa resposta é: nós ainda não conseguimos amar. E os benfeitores espirituais estão em cima da gente assim o tempo todo. 14 vezes 14. Isso. E o amor? Entenderam? Da mesma maneira como eu estou perguntando sobre 14 vezes 14, que nós já aprendemos, eles perguntam para a gente a respeito do amor. Abnegação é o outro conceito que eles dizem. O que é o abnegação? A mesma coisa, a mesmíssima coisa. Abnegação. Ab, tá? Para fora, negação. Negar, dizer não. É dizer não para fora. Normalmente as pessoas pensam que você simplesmente tem que dizer não para fora. Esse dizer não
não é dessa forma. Esse dizer não é exatamente como aquela parábola do bom samaritano. Eu tenho que fazer determinada coisa. O que eu faço? Eu digo não para essa coisa para ajudar meu semelhante. Eu digo não para a minha atividade para poder auxiliar o meu semelhante. Quem tem abnegação? Por exemplo, as mães. As mães, na grande maioria, têm abnegação. Por quê? Porque pessoas comuns, as pessoas comuns, como é que elas fazem? Elas acordam de manhã, se levantam, vão ao banheiro, lavam o rosto, escovam o dente, vai tomar café, se arruma, sai para trabalhar. Isso são as pessoas comuns. As mães, não. As mães não. As mães é assim, elas se levantam, vão ver o filho. Aí depois elas tentam ir ao banheiro, mas tem que levar o filho no banheiro. Aí elas tentam lavar o rosto, mas tem que lavar o rosto do filho. Aí elas tentam escovar, mas tem que escovar o dente do filho. Aí elas tentam comer, mas tem que dar comida para os filhos. Aí elas tentam se arrumar, mas tem que arrumar os filhos. Aí elas tentam fazer, mas tem que fazer... Entendeu? Primeiro os outros. Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga, como Jesus ensinou para a gente. Essa é a abnegação. Devotamento. O devotamento é lindo. Devotamento, ele é o seguinte: o devotamento também se separa da mesma maneira. Devotamento. Devotamento. De para fora, votamento vai em direção ao voto, que quer dizer dedicar algo a. Devotamento é dedicar algo a para fora. Dedicar algo a para fora. Tá? É sempre assim, dedicar algo a para fora. Vocês já viram isso em algum lugar, né? Amar ao próximo. O devotamento é um dos pilares do amor. Só que na prática, eu vou precisar da ajuda de alguém. O Carlos, dá uma chegadinha de 1 segundo aqui para mim. É só para segurar esse microfone aqui assim, para a gente poder facilitar, porque eu vou precisar das minhas mãos. Tá? Aqui, como é que é o devotamento? Eu vou explicar para vocês. Quando vocês casam, ou quando vocês casaram, aqueles que já casaram, o juiz, o escrivão, padre, pastor, quem quer que tenha falado, chega em determinado momento e diz assim: neste momento eu vou unir essas duas pessoas em votos de matrimônio. Em geral a gente nem lembra disso, porque a pessoa está tão nervosa, a pessoa está assim: eu vou casar, meu Deus, eu vou casar. O que é que o cara falou? Não sei, eu não sei o que é que ele falou. Outro dia estava me contando uma amiga, que ela demorou tanto para chegar na igreja, que o padre chegou e falou para ela assim: neste momento vos declaro marido e mulher, pode beijar à noite, tchau. Aí perguntaram para ela, o que ele falou? Não sei, eu casei. Ela estava assim. E aí a pessoa casa com esse votos de matrimônio, devotamento. E quando começa o casamento é assim mesmo. Olha o devotamento funcionando. Esse para fora e esse para fora. É assim. É assim, que gracinha. Passa um ano. Passou o segundo ano. Terceiro ano. Infelizmente, acaba em algumas situações que um chega e fala assim: o que você tem para mim? E o outro fala: o que você tem para mim? Reparem que esse relacionamento não é um relacionamento apenas de matrimônio. É a mesma coisa entre amigos, entre sócios, entre trabalhadores do centro espírita e o centro espírita, entre vizinhos, patrão empregado, o que for. Quando chega o momento em que um está olhando para um lado, o outro está olhando para outro, está fadado ao término daquela relação. Tão simples assim. Eles recomendam que a gente tenha devotamento, que a gente possa a cada dia. O Livro dos Espíritos, esse conceito é tão importante, que o Livro dos Espíritos diz para a gente que no dia que cada um de nós tivermos devotamento com relação aos nossos semelhantes, os problemas do mundo acabam. Esse dia vai ser o dia
que foi escrito e recomendado para a gente, dizendo assim: um dia vocês, nós, todos nós, seremos reconhecidos por muito nos amarmos. E aí, nós vamos também na direção do centro ali, assim, que é o sacrifício, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 9, a lei do amor. Não o sacrifício da maneira como nós vemos normalmente, mas o sacrifício, o sagrado ofício. O sagrado ofício do amor. Por isso que nós colocamos no centro. Para a gente poder entender que o grande trabalho que a gente tem que fazer, isso é tão importante, mas tão importante, que assim como aquele 14 vezes 14 que eu falei para vocês, ele aparece no Livro dos Espíritos uma dezena de vezes e a gente não está acostumado a ver. Tem uma questão, a de número 860, que no meio da resposta tem escrito assim: fazer o bem que nos cumpre é o único objetivo da nossa vida. Só para a gente poder ter uma ideia. Aí, nós conseguimos construir o amor. Mas não é só isso o amor, porque o amor ainda vai englobar outras palavras. A gente não vai, por questão até da questão do tempo, já são 9h10, 10h10, no horário de verão, já são 10h10, e a gente não vai explorar na profundidade que a gente poderia. A gente deixa para uma outra oportunidade. Mas vamos citar algumas dessas outras características do amor. Uma delas é a solidariedade, que tem origem na palavra sólido, sólidus, do latim. Então, todo esse trabalho de benevolência, indulgência, perdão, tolerância, abnegação, devotamento, sacrifício, fraternidade, caridade, amor, tem que ser feito com solidariedade, tem que ser feito com solidez. Tem que ter solidez, tem que ter força, tem que ter, como Jesus em determinado momento fala assim, que nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. Essa que é a grande situação. Nós também trouxemos um outro slide para a gente lembrar uma questão que a gente já falou lá atrás, a questão da justiça, amor e caridade do homem de bem, mas também lembrar que no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do amor, ele também agrega outras 3 palavras: humildade, resignação e paciência. E a gente deixou essa última palavra, paciência, porque justamente a paciência é a ciência da paz. Para a gente poder fechar o nosso trabalho nessa belíssima construção de conceitos que já não estão fora do nosso alcance, já que a gente particionou. Nós podemos amar? Não. Amar, de repente, a gente não consegue ainda. Mas, de repente, a gente já consegue ser um pouquinho fraterno, já podemos ter um pouco de benevolência, já podemos ter um pouco de docilidade, de indulgência, já podemos trabalhar o perdão, já podemos trabalhar um pouquinho cada uma das características do amor. E quando a gente efetivamente trabalhar todas as características, nós vamos dizer que aprendemos a amar, que é o grande objetivo para construir a paz de cada um de nós. Como a gente tinha dito no início do trabalho, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, tem a mensagem 122, que diz, tem o título Frutos. Para nós espíritas, uma das grandes metáforas da vida é que nós somos as árvores, e Jesus disse que nós somos as árvores que têm que dar bons frutos. Como nós somos espíritas, nós fizemos mais uma outra imagem para tentar mostrar para a gente que tudo que a gente deve fazer, no nosso caso, deve ser com raízes fortes, fincadas dentro da doutrina espírita. Essa mesmíssima imagem, se fosse trazida por um irmão católico, a gente ia substituir o Pentateuco kardeciano e ia trazer uma Bíblia ali embaixo. Se fosse um judeu, ia ser a Torá. Se fosse um muçulmano, ia ser o Alcorão. Para nós espíritas, são as obras básicas.
E o que tem que ser os nossos frutos? Os nossos frutos têm que ser os mais saborosos possíveis. Quais são os nossos frutos? Benevolência, indulgência, perdão, caridade, tolerância, abnegação, devotamento, sacrifício, fraternidade, humildade, resignação, paciência, justiça e piedade. Vários conceitos para a gente poder trabalhar no decorrer das nossas existências. Fica esse convite para que a gente possa efetivamente investir nessa autotransformação, investir nessa conquista da nossa paz. A gente pediu para o Carlão, para ele fazer uma edição no vídeo e deixar o final, hein, Carlão? Deixar o final, logo depois agora desse encerramento aqui, nós vamos entrar com aquela música que vocês cantaram aqui, o coral cantou Quanta Luz. E a gente encerrou com esse slide aqui, dizendo para vocês muita luz no caminho de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.